anulação de casamento, separação, divórcio, modificação de nome, ações de registro, qualquer ação relativa a um direito personalíssimo, qualquer ação relativa a um direito que repercuta sobre o status daquela pessoa na sociedade, em qualquer uma dessas ações não será mais necessária a intervenção do Ministério Público. Isto também vem já previsto na recomendação 16 do Conselho Nacional do MP. Mas o que os promotores de vara de família vão fazer? Muito pouca coisa. Os promotores de registro vão fazer? Muito pouca coisa. A ideia é, a palavra de ordem é racionalização. Nós temos que filtrar as hipóteses de intervenção do Ministério Público, temos que ver quais são aquelas em que a sociedade realmente precisa de nós. Será que a sociedade precisa que um promotor fique lá dando ciente, nada a opor pelo prosseguimento num processo de divórcio, num processo de registro? Acho que não. Acho que a sociedade está precisando mais que você venha trabalhar na parte de improbidade administrativa, na parte de ações coletivas, na parte criminal, na parte de crimes praticados por organizações criminosas. Então, essa ideia de enxugar a intervenção do MP em algumas causas cíveis é batizada de racionalização da intervenção do MP, e isso demanda uma atividade que já está em curso aqui no Rio de Janeiro há alguns anos, que é uma atividade de reengenharia institucional. Nós temos que colocar um quadro, planificar todas as promotorias, todas as curadorias, e temos que ver quais aquelas que vão passar por esse processo de reengenharia. Só que isso não é uma coisa fácil nem automática, porque existem as garantias. O jeito que é promotor titular, ele tem a garantia da inamovibilidade, ele não pode ser retirado de lá. Então você tem que esperar o sujeito se remover, tem que esperar ele se aposentar, tem que declarar aquele cargo vago, tem que extinguir aquele cargo e criar um outro cargo. Então isso é um processo que vai demorar aí alguns anos, 10 anos, talvez 15 anos. É um processo gradativo, não é de uma hora para outra, mas é uma tendência, a meu ver, irreversível. Tá? Isso já está no projeto por inserção da Câmara e já está na resolução 16 do Conselho Nacional do MP. No inciso 3º, nas causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural, a Câmara, a meu ver acertadamente, inseriu ou urbano. Não teria razão de ser você propor a intervenção do MP em conflitos coletivos pela posse de terra rural e não fazer a previsão equivalente nos conflitos de natureza urbana. Não haveria razoabilidade para prever a intervenção do MP num caso e não prever no outro. Para não prever os dois, ou prever em ambos. Inciso 4. Nas demais hipóteses previstas em lei ou na Constituição da República, dispositivo que meramente remete a outros casos. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. Uma figura que já estava prevista na redação do Senado e é mantida sem alterações. Aquela ideia de se separar com clareza o interesse público secundário do interesse público primário. Tá? E nesse sentido você já vinha tendo manifestações da jurisprudência, súmula, por exemplo, 189 do STJ, que tornava desnecessária a intervenção do MP em matéria de execução fiscal. Execução fiscal é o caso onde você claramente tem o interesse da Fazenda, mas não necessariamente tem o interesse do Ministério Público. Vamos ver também na recomendação 16, daqui a pouquinho, outros casos que deixam bem clara essa separação entre o interesse público primário, que é o interesse público pelo qual deve velar o Ministério Público, e o interesse público secundário, que seria o interesse puramente patrimonial, do erário, o interesse puramente fazendário. O 157 vai reproduzir o 83, aquela previsão de ter vista dos autos, depois das partes sendo intimados todos os autos e podendo juntar documentos ou produzir provas em audiências. Não há nenhuma alteração aqui.
No 158, uma correção, ao invés de fiscal da lei, o Ministério Público seja como parte, seja como fiscal da ordem jurídica, gozará de prazo em dobro para se manifestar nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal nos termos do parágrafo único do artigo 106. Troca-se aqui fiscal da lei por fiscal da ordem jurídica. Resolve-se uma questão que durante algum tempo havia sido controvertida, se o Ministério Público, como fiscal da lei, tinha direito a prazo em dobro. Ainda havia alguma controvérsia na jurisprudência, alguns julgados entendiam que o prazo em dobro era apenas nas hipóteses em que o MP funcionasse como parte. O dispositivo agora vem dizer que o prazo em dobro se dá nas duas hipóteses, ou como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O que talvez vá causar um pouco mais de confusão é a parte final. Como é que você conta, como é que você estabelece os dias a quo desse prazo do Ministério Público? A redação que estava no Senado dizia que terá início a partir da sua intimação pessoal mediante carga ou remessa, dando a entender que haveria a obrigatoriedade do cartório, da serventia do Poder Judiciário, providenciar efetivamente, concretamente, a remessa dos autos até a promotoria. Quando aqueles autos chegassem fisicamente ao Ministério Público, a partir daí se começaria a contar esse prazo. Esta previsão de cargo ou remessa é substituída pela intimação pessoal nos termos do parágrafo único do artigo 106. O artigo 106 do Código, ele vai prever tão somente a abertura de vistas, tão somente a disposição, a disponibilidade daquele processo para o Ministério Público. Não haverá essa obrigatoriedade de remessa física dos autos. Sem contar que, com o passar do tempo, e muito pouco tempo, nós vamos ter a preponderância do processo eletrônico. E essa questão absolutamente vai perder a razão de ser. No processo eletrônico, você entra no sistema, quando você se loga, já aparece lá o número de intimações que existem para você. Você clica lá no link, você está automaticamente intimado, o processo abre na sua tela. Então, a tendência é que essa discussão, em pouco tempo, perca realmente a razão de ser. Parágrafo único que não constava no CPC atual, mas já passou a constar na redação do Senado e foi mantido pela Câmara. Fim do prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento do parecer, o juiz requisitará os autos e lhe dará andamento. No CPC atual, a doutrina sempre entendeu que, das três hipóteses do artigo 82, no inciso 1º e no inciso 2º, a nulidade se daria pela não intervenção do MP. Causas envolvendo incapazes ou causas envolvendo estado de pessoas, se o Ministério Público não se manifestasse, estaria o processo inquinado de nulidade na forma do artigo 246 do Código atual. Na hipótese do inciso 3º do 82, interesse público, a nulidade seria pela não intimação e não pela não intervenção, na medida em que o promotor tem discricionariedade para resolver se há ou não interesse público naquele caso que justifique a sua intervenção. Esta regra que existe hoje, ela vai ser integralmente modificada no novo Código. Não haverá mais nulidade pela não intervenção. Todas as hipóteses de nulidade se darão pela não intimação. Basta que o juiz intime o Ministério Público, em qualquer um dos casos. Se transcorrer o prazo, quer seja aquele prazo de 30 dias, ou um outro prazo previsto na legislação especial, e o Ministério Público não apresentar o seu parecer, o juiz requisita os autos. No caso do processo eletrônico, não precisa nem requisitar os autos, né? O processo segue sem que ali naquele campo onde deveria constar manifestação do MP, vai constar sem manifestação, ou vai constar sem qualquer tipo de parecer ou de cota do Ministério Público.
Então, essa modificação que está sendo introduzida no parágrafo único do artigo 158, ela tem um efeito prático muito grande, né? Se houver nulidade, essa nulidade será sempre pela não intimação e não pela não intervenção. Ainda assim, a jurisprudência vem atenuando essa nulidade, né? O que a doutrina chama de nulidade absoluta, a jurisprudência vem chamando de nulidade relativa. E vamos ver daqui a pouquinho como é que isso vai acontecer. Temos aqui mais um dispositivo que vai nos dar uma sinalização para isso. O artigo 159, ele repete a redação do 85, é aquela questão da responsabilidade civil do membro do Ministério Público por dolo ou fraude, e a redação da Câmara acrescenta uma palavrinha mágica: regressivamente. Uma pequena palavrinha, mas que diz muito. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando, no exercício das suas funções, agir com dolo ou fraude. Significa dizer que aquele que se sente lesado por um ato, por algo que foi praticado por um membro do MP, deve ajuizar uma ação indenizatória contra o Estado. E na forma do 37, parágrafo 6º da Constituição, se comprovado dolo ou fraude, será cabível uma ação de regresso contra aquele agente. O que se vê hoje na jurisprudência, e não é apenas um caso, são dezenas de casos aí pelo Brasil, os tribunais vêm aceitando ação indenizatória direta e pessoal contra o membro do Ministério Público. O novo CPC, nesse sentido, vem dar uma proteção, vem dar uma blindagem, né? Havia aquela discussão se o 37, parágrafo 6 se aplica ou não a agentes políticos. Uma parte da doutrina entendia que sim, outra parte dizia que não, e como não se aplicava, seria possível a ação direta de responsabilidade. Com a nova redação do CPC, me parece que essa dúvida fica sanada e fica sendo obrigatório sempre o ajuizamento de uma primeira ação, de uma ação principal contra o Estado, e, se for o caso, o Estado exercendo o direito de regresso contra aquele funcionário. Falar um pouquinho da recomendação 16 do Conselho Nacional do Ministério Público, né? É um movimento que surge na instituição desde o começo desse século, desde 2001, 2002. A gente já tem algumas ideias no sentido de enxugar a intervenção do MP no processo civil. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos em 2008 uma deliberação do órgão especial, uma deliberação que foi muito discutida, causou uma série de transtornos, chegou a ser questionada no próprio Conselho Nacional do Ministério Público, e finalmente em 2010 o Conselho edita a resolução 16, e o Rio de Janeiro, em agosto do ano passado, em agosto de 2011, edita a deliberação 30 do órgão especial aqui do Rio de Janeiro. Deliberação 30 de 2011 do órgão especial do Colégio de Procuradores do MP do Rio de Janeiro. Essa resolução está disponível na internet, é facilmente localizável, né? Obviamente a nossa resolução estadual ela vai reproduzir a resolução do Conselho e vai inserir uma ou outra hipótese, mas o dispositivo base, o dispositivo mãe é a recomendação 16 do Conselho, né? Então perceba que o artigo 5º da recomendação vai dizer: perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o princípio da independência funcional, é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas seguintes demandas e hipóteses.